A verdade é uma só. Nada como você trocar coisas que tem num vídeo por outra coisa. Alguma coisa que não existe, por exemplo. Ainda mais se for de zoeira. Eu adoro. Então, neste tutorial eu vou te mostrar como trocar o seu rosto por outra imagem. Como, por exemplo, essa aqui, ó, do Troll Face. Mas é claro que o que eu vou mostrar aqui serve para qualquer outro tipo de imagem que você quiser. É hora de começar essa zoeira total! Mas calma, a gente vai fazer isso de uma maneira muito profissional. Então vamos nessa. O que você precisa ter aqui é um vídeo onde você possa ter a cabeça de alguém aparecendo. Esse vídeo eu já importei dentro do After Effects e criei uma composição a partir deste vídeo. Ai, mas como é que faz isso? Muito simples, ó. Depois de você importar o seu vídeo, indo lá em cima, ó, File, Import File, você clica no arquivo de vídeo que você vai trazer e automaticamente ele vai ficar tipo esse aqui, ó, com qualquer tipo de nome específico e esse ícone. Você arrasta daqui e solta aqui embaixo. Com isso, automaticamente você vai ter uma composição, que é um espaço de tempo onde você trabalha dentro do After Effects e nele você já tem o seu vídeo, que basicamente é esse videozinho aí, ó, onde eu estou mexendo para lá e para cá. Ah, mas o seu vídeo é muito curto. Então, na verdade, o comprimento do vídeo, a duração dele não é muito importante para esse efeito. Eu estou num vídeo curto para ficar um pouco mais rápido da gente fazer o processo todo do começo até o final. Mas se você tiver um vídeo mais curto que esse, ou até mesmo um vídeo mais longo, também funciona, é o mesmo princípio, beleza? Beleza, então vamos nessa. Aqui, primeira coisa que eu tenho que fazer é, eu quero inserir um objeto que vai ficar no lugar da minha cara. Então, para isso, eu preciso fazer o quê? Um traqueamento. Ah, mas o que é um traqueamento? Um traqueamento é como se fosse uma leitura dos locais onde a minha cabeça tá. Por exemplo, aqui, ó, ela tá mais para cima. Aqui já desceu e foi para a esquerda. Aqui foi um pouco mais para a esquerda, aqui voltou para a direita. Então, a melhor maneira é fazer com que o After Effects consiga ler o local exato onde está a minha cabeça e aí a gente insere a imagem nesse local. E para isso é o nome de traqueamento ou tracking no inglês, para ficar chique, né? Tracking, que basicamente é isso, a leitura de algum local específico do vídeo que está se mexendo. Então vamos nessa. O que eu vou fazer? Na parte de cima eu vou lá, ó, em Layer, New, e a gente clica em New Object. O atalho é essa coisa aqui simples, ó, Ctrl, Alt, Shift, Y. E automaticamente é criado um nulo. Um nulo não é nada. Mas se não é nada, pra que você fez isso? Tanto trabalho à toa? Então, é que na verdade assim, ele visualmente ele não é nada, ele não vai aparecer quando a gente renderizar o nosso vídeo. Mas ele pode armazenar informações, e é aí que o negócio fica legal, porque ele vai armazenar as informações do local da minha cabeça. Você tá mais para cima, mais para baixo, mais para esquerda, mais para direita e assim por diante. Para ficar mais fácil, eu vou renomear esse nulo. Ai, dá para renomear o nulo? Claro que dá, ó. Clica sobre ele com o botão da direita e coloca Rename. O nome vai ser Track, fazendo referência à palavra tracking, que é o fato de você fazer uma leitura de um local específico do vídeo. E aí o que a gente vai fazer é colocar aqui um efeito, ó. Então você seleciona a camada do vídeo, vai lá em cima em Effects, depois você vai aqui, ó, em Borders Effects Mocha e você clica em Mocha AE. E aí do lado esquerdo, ó, você vai simplesmente clicar no botão de Mocha. Um pequeno detalhe muito importante é que se tudo que eu tô falando aqui não faz sentido nenhum para vocês falarem, professor, isso daqui tá confuso demais, não tô entendendo nada. O que você faz? Clica do lado direito aqui em cima no card e assiste o tutorial de como começar no After Effects, porque lá eu explico as coisas mais básicas. Afinal, como esse aqui já é uma coisa mais específica, eu não vou perder tempo explicando aquilo que é o mais basicão. Então vai lá, assiste primeiro, depois você volta para cá. Uma vez que a gente clicou nesse botão do Mocha, entra-se numa nova tela, que é a própria tela do Mocha, e aí, ó, eu vou clicar aqui na opção de Start. A tela do Mocha basicamente é isso aí, ó. O que ela tem? Ela tem o nosso vídeo, aqui embaixo tem uma timeline, onde você pode arrastar a sua agulha também, ó, para a esquerda e para a direita, e tem exatamente a mesma duração da composição, ou seja, aqui é o início e aqui é o final, exatamente igual lá na tela do After Effects. Ué, mas a gente não tá dentro do After Effects? Então, a gente tá dentro do After Effects, mas a gente colocou um plugin que fica em cima do After Effects, beleza? Então é só pra você entender essa estrutura bem maluca. Aqui, ó, você pode arrastar a sua agulha e deixar em algum local do seu vídeo que a gente consiga enxergar ali o rostinho bonitinho. Pode ser essa parte aqui do biquinho. O que a gente faz? Vem na parte superior e clica neste botão. Nesse botão, ó, você vai clicar e soltar. Então você clica e solta, ó.
clique e solta e vai fazendo uma área em volta do rosto. Pode ser do rosto ou da cabeça. Aqui, no caso, eu vou fazer mais em volta do rosto, porque é mais o rosto que a gente vai colocar ali a nossa imagem, não tanto exatamente pegando o topo da cabeça. Depois eu vou clicar e soltar pela última vez. O que acontece é que ele não solta isso aqui continua aparecendo. Então, se eu continuar clicando e soltando, ele vai continuar fazendo uma área de seleção. Então, aqui, quando você finalizar, você clica com o botão da direita na tela. E aí ele finaliza essa área. Aí você vai perceber que ele criou isso aqui, ó, como se fosse um triangulinho verde. Mas o que é esse triangulinho verde, professor? Esse triangulinho verde nada mais é do que uma referência, ou seja, neste momento aqui da timeline foi criada esta forma. Essa forma é referenciada a partir dessa opção, ó, Layer 1. Então é como se fosse uma camada que eu criei que é essa forma maluca em volta ali da minha cabeça. Essa seta aqui, ó, tá me dando uma aflição porque ela ficou exatamente dentro do meu olho. Ai, que negócio louco. O que acontece? Como eu fiz nesse local, eu preciso traquear, ou seja, eu quero que esta forma fique alinhada em toda a parte aqui da minha cabeça. Porque se eu vir aqui, ó, e mover a minha agulha para a direita ou para a esquerda, ó, você vai perceber, tá vendo, ó, que ele não tá alinhado. A cabeça tá mexendo, mas essa forma não vai junto. Então eu vou deixar a agulha neste local onde tem esse triângulo verde e eu vou clicar nesse botão. Esse botão vai fazer o traqueamento, ou seja, ele vai fazer essa forma se prender nessa área que eu desenhei, que é mais ou menos ali perto do meu rosto, deste ponto até o final da timeline. Então clica nesse botão, ó, ele começa o processo de tracking, ó lá. Ele faz esse alinhamento. Então, se você mover a sua agulha agora, ó, você percebe que deste ponto que a gente criou essa forma, até o final da timeline, ó, ela se alinha bonitinho ali na cabeça. Ô, professor, isso aqui funciona pra qualquer coisa, cara. Se eu fizesse aqui no ombro, ou no olho, ou na boca. Também funciona, tá? A ideia é você só fazer uma seleção em volta de onde você quer e a partir disso, quando você ativa, né, a opção de traqueamento, ele vai fazer a leitura exatamente naquela área que você desenhou. O que acontece é que quando a gente faz isso, você vai perceber que deste ponto até aqui, a gente tem esta barra aqui, ó, que ficou nesse tom meio roxo. Isso quer dizer que a leitura, ou seja, o tracking, né, esse rastreio de movimento foi feito nesse período aqui. Só que deste período até o começo não foi feito. Então o que a gente faz? Deixa a agulha neste local aqui, ó. E aí, ao invés de você traquear, igual a gente fez, clicando aqui, né, que é desse ponto para a direita, a gente vai clicar nesse, que é deste ponto para a esquerda. Então clica aí, ó. Ele faz toda essa leitura. Dependendo do seu vídeo, da movimentação e de um monte de fatores, como a resolução do seu vídeo, a iluminação e tudo mais, pode ser que o Mocha, que é o plugin que a gente está usando, né, para fazer essa leitura, não fique muito bom. Ele pode dar algum erro e assim por diante. Então é sempre legal você entender que o Mocha não faz milagre. Às vezes ele consegue chegar num resultado legal e às vezes não. Nesse caso aqui o resultado foi bom, ó, e toda a barrinha também ficou roxa. Uma vez que a gente fez isso, é só clicar aqui em cima para fechar. Ah, professor, mas todo esse trabalho agora você tá fechando. Então eu tô fechando porque quando eu fecho ele pergunta, você quer salvar? E eu vou colocar salvar. Uma vez que a gente fez isso, é hora da gente pegar essas informações que a gente fez no Mocha, ou seja, como eu coloquei para salvar, no nosso clipe de vídeo tem o Mocha, que é esse aqui, certo? O pluginzinho, e esse plugin, ele já tem aquelas informações que a gente fez de leitura. Só que, quando a gente abre o Mocha, ele é uma tela separada. O que eu tenho que fazer é trazer as informações daquela tela para dentro aqui do After Effects. Então se liga, ó, deixa selecionado o clipe de vídeo aqui, a camada, vai do lado esquerdo no painel de Effect Controls, e ao invés de... Não clique em Mocha, calma, não clique em Mocha. Você vai vir aqui, ó, em Tracking Data, ou seja, são as informações de tracking, as informações de rastreio de movimento. E aqui eu vou clicar em Create Track Data, eu acho que é assim que fala. Nossa, que difícil. Clica aqui. O que ele faz? Ele mostra essa tela e fala para você, olha, tem uma camada que foi feita lá dentro do Mocha e essa camada é a Layer 1. Você quer carregar as informações? Sim, eu quero! Então você clica em OK. Automaticamente, ó, se você mover a sua agulha, você percebe que tem 5 pontos. E se você imaginar que você está ligando aqui, ó, fazendo uma conexão entre esses pontos, ó, é como se ele tivesse sempre rastreando ali a minha cabeça. No geral, está funcionando muito bem. O que acontece é que eu preciso pegar essas informações que eu simplesmente carreguei. Quando eu coloquei Create Track Data, eu carreguei essas informações aqui. O que eu tenho que fazer é colocar essas informações dentro do nosso tracking, que é o nosso nulo. Então eu vou vir aqui, ó, em Export Options, e ao invés de Corner Pin,
eu vou colocar transform. Mas qual é a diferença de corner pin e transform? Então, é que o corner pin é mais uma questão de distorção de imagem. É como se você fosse colocar, sei lá, uma estampa aqui. E essa estampa fosse se mexendo, fosse ficando irregular, sabe? Mais larga, mais estreita e assim por diante. Já na opção de transform, ele vai levar em consideração as opções de transformação, que é a posição que ele ficou, o quanto o rosto girou, o quanto o rosto aumentou e diminuiu, ou seja, foi mais para frente ou mais para trás, e assim por diante. Então vamos de transform. E aqui nesse Layer Export To, ou seja, para onde eu vou mandar essas informações? Eu vou mandar para o track. Não se esqueça, o Mocha foi colocado no clipe de vídeo. Ele carregou as informações e eu quero jogar essas informações no nosso track. Então agora a gente simplesmente clica em Apply Export. Com isso, ó, se você selecionar a camada do track e você mover ó, na timeline, você percebe que o nulo está alinhado bonitinho ao rosto. Aqui, na verdade, ele pega uma posição meio maluca, né? Como se fosse, sei lá, uma espinha que ele acabou achando no meio da minha cara. Por quê? Porque, na verdade, ele tenta pegar toda essa área que a gente tem e dividir isso aqui pelo meio. E aí é mais ou menos aqui. É que o meu desenho ficou meio porcaria, mas só para você entender qual que é a ideia. Ele coloca o nulo exatamente no meio de toda essa área de rastreio que ele fez. Uma vez feito isso, é hora da gente colocar a imagem aqui, né? Que é a imagem que a gente vai substituir. Nossa, falou tudo errado. Substituir, que no caso é o Troll Face. Para isso, a gente tem que trazer aqui uma imagem para dentro do After Effects. Para isso, muito simples. Vem no painel de Project e você pode clicar 2 vezes aqui nesta área vazia. Ele vai abrir para você aqui as opções para você navegar pelo seu computador e aí você pode navegar até qualquer local específico que você tenha uma imagem. Essa imagem aqui é o Troll Face que eu peguei do Google mesmo. Eu digitei lá Troll Face e aí ele já aparece já no formato PNG, ou seja, já está transparente. Mas pode ser qualquer outra imagem. Você pode pegar uma imagem de qualquer outro lugar, sei lá, de repente recortar essa imagem no Photoshop, salvar em PNG. São várias possibilidades. Pode ser qualquer imagem. Eu só vou no Troll Face porque eu acho muito da hora, mas se você quiser outra imagem, também tanto faz. Seleciona o Troll Face e aqui embaixo você clica em Import. Clicou, ele automaticamente traz para dentro do After Effects e aqui eu vou arrastar o Troll Face para a timeline, só que eu não vou jogar aqui embaixo, eu vou jogar acima da camada do vídeo. Pode ser até acima da camada do track, o importante é estar acima da camada do vídeo. Com isso, ela já ficou aqui e o que nós temos que fazer é posicionar corretamente na tela. Então, com a ferramenta de seleção, você pode clicar aqui nos cantos, ó. Clicando no canto, você pode clicar e arrastar para aumentar ou diminuir. Professor, mas o Troll Face tá olhando para esse lado, eu queria que fosse para esse lado. O que você faz? Clica no canto, segura e arrasta a massa até você inverter o lado. Nossa, que fácil! É muito fácil, simples, simples. Então aqui, ó, a gente clica e arrasta no meio para posicionar onde a gente quer e nos cantos para deixar exatamente com a proporção que você quer. Eu acho que pode ser mais ou menos aqui, ó. Porque aí ele tampa aqui a testa e também já tampa a orelha. O que acontece é que eu estou nesse momento aqui do vídeo, ó, que é exatamente o tempo 1:07. Se eu mover essa agulha, ó, o rosto ali do Troll Face, ele não vai junto, né? Por quê? Porque eu preciso ligar o Troll Face em uma camada. Peraí, professor, vai ligar em uma camada? Como assim ligar em uma camada? Se liga só, aqui a gente pegou as informações do traqueamento feito no Mocha e colocamos no track, que é esse nulo aqui. O que eu vou fazer é, do lado direito, a gente tem o painel aqui, ó, o painel não, né? A coluna de Parent and Link. Eu vou arrastar esse espiral do Troll Face, ó, para essa camada de nulo chamada track. Quando você faz isso, eu estou ligando, ou seja, toda a movimentação que o track faz, que é o nulo, que tem as informações de rastreio lá do tracking, o Troll Face também vai fazer. Ó. Então se você mover a agulha, ó, ele automaticamente faz esse mesmo rastreio aqui, lindo e maravilhoso. Mudando de assunto rapidamente, teve um outro tutorial que eu já fiz, que é como colocar uma tatuagem no After Effects. E é muito legal, porque antes que você pense, essa tatuagem, o que tem de bom nisso? É muito da hora esse efeito. E o legal é que eu também uso o Mocha, mas eu uso o Mocha com outros recursos que ele tem exatamente para chegar ali no melhor resultado de todos. Então se você quiser fazer exatamente o que você está vendo aí, ó, pegar um vídeo e colocar uma tatuagem, clica do lado direito no card e assiste. Se você também não quiser, não tem problema, tá bom? Mas eu queria muito que você assistisse. Continuando aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, se liga só. Uma vez que eu já liguei aqui essa camada do Troll Face no track, né, que é o nosso nulo, se você mover, legal, ele tá seguindo a movimentação. Só que tá vendo que ele tá aumentando e diminuindo de tamanho? Ele tá fazendo isso porque o rosto, conforme ele mexe, ele tem ali as proporções, ou seja, uma hora eu tô um pouco de lado, uma hora que eu tô virando um pouco mais de frente e assim por diante. E isso acaba meio que fazendo com que
a leitura do tracking meio que tente simular essa movimentação e com isso ele aumenta e diminui de tamanho. Eu não gostei desse resultado aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a camada de track e pressionar U. Quando eu pressiono U, eu visualizo todos os keyframes que foram criados quando eu fui naquelas opções lá do painel de Effect Controls e coloquei Apply Export. Então automaticamente ele cria aqui um monte de keyframes de posição e de escala e de rotação. Eu vou clicar no reloginho de escala, porque quando eu faço isso, ele remove os keyframes de escala. Então, se você mover a agulha agora, eu acho que está mais legal porque ele simplesmente faz a posição, né? Ele sobe ou desce, vai para a esquerda e direita a cabeça do Troll Face e também gira. Mas não fica aumentando e diminuindo. Eu acho que aumentando e diminuindo ficou zoado. Mas eu não achei. Eu achei que ficou maravilhoso. Então não tem problema, pode deixar com a opção de escala também. É que eu achei meio zoado, por isso que eu estou simplesmente tirando essa opção. Uma vez feito isso, para alguns tipos de efeitos, dá para você usar desse jeito aqui, ó. Já tá legal, já tá funcionando, o Troll Face já tá certinho ali, cobrindo a cara, lindo e maravilhoso. Só que nesse vídeo aqui, especificamente, eu estou com um boné. E eu queria que esta área do boné aqui, ó, ela passasse pela frente do rosto. Então essa parte aqui do Troll Face, ela tinha que basicamente esconder, para simular como se tivesse com um boné mesmo. Então para isso, se liga só. A primeira coisa que eu vou fazer é ficar aqui em algum local, pode ser mais ou menos no meio da timeline mesmo, e eu vou desabilitar aqui, ó, a visualização do Troll Face, porque senão vai ficar me atrapalhando. Eu vou me aproximar um pouquinho da timeline aqui, ó, e até vou expandir um pouco a tela para enxergar um pouco melhor. E o que a gente vai fazer é ficar em qualquer tempo aqui na timeline. Na parte superior a gente seleciona a Pen Tool, que é uma ferramenta onde a gente pode desenhar. Quando você for usar a Pen Tool, pelo amor de Deus, não deixa nenhuma camada selecionada. Mas por que não? Porque se você deixar, ele cria uma máscara. E não é uma máscara que a gente quer criar uma área, um desenho que vai simular essa área aqui do boné. Então para isso, ó, eu vou clicar mais ou menos aqui do lado, clique e solta. Depois eu clico aqui, ó, na partezinha do boné, clique e arrasta. Depois aqui nessa outra parte curvada, ó, clique e arrasta também. Aqui, ó, eu clico e arrasto um pouco. Segurando o Alt, ó, eu clico nessa bolinha e movo a direção. E eu arrasto mais ou menos até aqui. E aí, ó, eu vou subir essa parte e vou clicar aqui em cima e soltar, depois aqui e depois aqui. Com isso a gente acabou de criar um shape. Esse shape vai ser uma área que vai esconder o Troll Face, ou seja, quando eu ativar o Troll Face, ó, eu quero que fique mais ou menos assim. Neste local que eu desenhei, eu vou esconder essa partezinha aqui de cima. Continuando, eu vou continuar sem o Troll Face porque ele vai atrapalhar. Eu só ativei para te explicar o que era essa opção. Aqui, ó, eu vou desativar também essa opção do shape, o olhinho dela, porque eu consigo enxergar ainda o caminho que eu fiz, né, o desenho, só que eu não enxergo fazendo isso aquela cor que ele tinha colocado, que é uma cor mais escura. Eu não quero aquela cor. Então eu desativo aqui só para enxergar só o contorno. E ainda com a ferramenta aqui, ó, de seleção, a gente pode selecionar uns pontos, ó. Então você pode selecionar, por exemplo, esse aqui e mover essas bolinhas, ó, para fazer essa curva mais certinha no boné. E até para reposicionar alguns pontos se eles ficarem meio porcaria, ó. Então, pelas bolinhas, você controla a angulação da curvatura. E pelos quadradinhos, você controla a posição, ó. Então, acho mais ou menos aqui, tá ótimo. O que acontece é que, vamos lá, eu estou no tempo 0021. Se eu mover a minha agulha, ó, essa forma não acompanha o boné, né? Então eu preciso animar essa parada. Então olha só, deixa nesse tempo que você criou esse shape, entra nas opções aqui, ó, do shape, entra em Contents, entra em Shape 1, entra em Path 1 e clica no reloginho de Path. O que acontece é que esse caminho aqui é meio longo, né? Fica aparecendo muita coisa na tela. Então eu vou deixar selecionada essa camada e vou pressionar U. E aí eu visualizo só os keyframes de Path. O que a gente vai fazer aqui é animar essa forma para que ela sempre siga esse desenho aqui do boné. Só que para ficar um pouco mais fácil, eu também vou pegar essa camada aqui desse shape, ó, e usando o espiral, eu vou arrastar no nulo, ó. Com isso, se a gente mover aqui, ó, ele já meio que tenta ajustar ali a posição. E agora é hora de fazer uma parada extremamente chata, porque a gente vai ter que animar esta máscara aqui que a gente fez, nesse shape. Para fazer isso, muito simples, ó. Eu vou ficar aqui com a agulha nesse local onde eu criei o keyframe e eu vou avançar aqui uns 5 frames. Para avançar 5 frames, é só você pressionar o Page Down, que é uma tecla aí, ó, se você pegar o seu teclado é assim, certo? Aí a gente vai ter uma divisão onde você tem as teclas aqui de letras, né? Depois você tem aqui mais umas teclinhas e depois você tem aqui embaixo as setas. Aqui, ó, acima das setas, que estão mais ou menos aqui, são 5 ou 6 teclas, aí você tem essas daqui de cima. Essas de cima, você tem Page Up e Page Down. O Page Down avança de quadro em quadro, ou seja, ele vai sempre um para frente, e o Page Up volta de quadro em quadro. Então eu vou nesse atalho aqui,
que é mais fácil do que ficar vindo e arrastando a agulha aqui, que é chato demais. Então olha só, fica nesse momento, pressiona Page Down umas 5 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e aí ó, eu vou clicar nos pontinhos e realinhar no local que eles eram. Por exemplo, esse aqui ficou sempre nessa parte curvada, esse aqui nessa de cima, e pegando as bolinhas a gente dá uma alinhada, e esse aqui também, ó, fazendo a curvatura do boné ali. Avançando mais uns 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai de novo, ó, move esse aqui, mais ou menos a parte de cima, alinha esse, posiciona esse aqui, arruma essas bolinhas, ó, para ele não fazer muita curva onde não deve, e avança mais uns 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu cheguei no final da timeline, então eu tenho que voltar um, ou seja, ao invés de Page Down, eu pressiono Page Up. E aí ó, eu dou mais uma ajustada aqui, nessa parte, aqui também, ó, tá bem zoada essa curvatura, então a gente dá uma alinhada aqui, ó. Só para manter. O principal mesmo é essa parte do boné, ó. Ela que fica por cima do rostinho do Troll Face. Pelo menos é essa a ideia. Agora a gente vai fazer o inverso. Eu vou ficar nesse tempo de novo, que foi onde eu criei o primeiro keyframe, e eu vou voltar 5 quadros, certo? Então eu vou pressionar, é ótimo, né? Volta. Eu vou pressionar Page Up 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente move aqui, ó, os pontinhos, alinha, arruma aqui a curvatura dele, ó. Lembrando, eu sei que você vai dizer, nossa, professor, que coisa chata. Então, eu sei que não é das coisas mais agradáveis, mas como eu disse, aqui eu estou de boné. Então, eu queria te mostrar uma outra coisa que a gente pode fazer para esconder uma parada. Como eu disse no começo, se você só quiser fazer a parte de traqueamento e jogar em cima do vídeo, também dá, né? É questão do que você prefere fazer. Voltando mais 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A gente alinha de novo. Só mais um pouquinho as curvaturas, ó. Alinha os pontos, põe esse aqui. Arruma para ficar um pouco mais curvado. De novo, 1, 2, 3, 4, 5. Que a gente alinha. Aqui vai ficar uma parada meio maluca, porque eu estou fazendo um movimento de pegar essa... de vir do lado, né? Então se eu voltar mais 5, 1, 2, 3, 4, 5, aqui começa a ficar meio louco. Então a gente pode selecionar vários pontinhos de uma vez, ó. E meio que tentar ajustar dentro do que é essa área do boné. Aqui não faz muito sentido, porque o rosto meio que virou, né? Mas não tem problema, faz ali o que ficar mais da hora. Quando você fizer isso, né? Essas opções aqui... dos keyframes, a gente tem esses locais que a gente criou keyframes. O que acontece é que só fazendo essa movimentação de 5 em 5 pode ser que não fique muito legal. Então o que é legal a gente fazer? A gente criar mais alguns keyframes no meio aqui, ó, entre esses keyframes, para ver se precisa de algum ajuste. Então eu vou vir com a agulha, ó, deixar mais ou menos aqui no meio e a gente alinha de novo esses pontinhos. Pode ser aqui, solta esse aqui embaixo. Avança mais uns 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai ficar mais ou menos no meio, ó. Dá uma leve alinhada para ficar mais certinho, bonitinho, ó. De novo, mais uns 5 para frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar mais ou menos no meinho. E a gente continua esse processo maravilhoso. Muito agradável de se fazer. Eu adoro muito. Eu sei que você também está adorando. E aqui, ó, mais uns 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alinha de novo, ó. E essa parada eu sei que é meio chata. Você vai dizer, nossa, que coisa horrível de se fazer. Então, não é muito legal. Mas pensa o seguinte... dá o seu melhor quando você estiver fazendo isso aqui, porque aí você não vai precisar voltar para refazer essa parada. Então, o legal é você fazer isso, ó, porque aí você dá o seu melhor logo de primeira e aí não tem que ficar voltando para reajustar tudo isso. O que a gente faz agora? Vamos conferir. Então, a ideia é, ó, vai avançando aqui na timeline com a agulha, ó. Você pode até usar os atalhos mesmo, ó, Page Down ou Page Up, vai vendo, ó, se está certinho, alinhado. Para mim parece que tá, ó. Conforme eu vou avançando, ele vai alinhando certinho. Mas e se o meu não tiver certinho? Então o que você faz? Continua criando keyframes agora, ó, entre esses que já existem. Então vai lá e vai ajustando de quadro em quadro. Nem sempre você precisa fazer de quadro em quadro. Você pode fazer igual eu fiz, de 5 em 5, depois dar um ajuste entre eles e tudo mais, ó. No geral, eu acho que aqui está ótimo. Então o que eu vou fazer? Eu vou ativar de novo a visualização dessa camada. E só para deixar aqui um pouquinho mais real, quando você se aproxima da imagem, ó, você percebe que tem um pouquinho de desfoque, né? Não é extremamente nítido em volta da imagem. Qualquer lugar que seja, por exemplo aqui na orelha, ó, até mesmo perto do olho. Então esse shape, que é essa forma cinza, eu vou deixar selecionada essa camada. Nós vamos lá em cima em Effect, Blur and Sharpen, e você vai colocar essa opção aqui ó, de Gaussian Blur. Aqui, esse Gaussian Blur, ele dá uma desfocada nas bordas. Então se você aumentar o valor aqui, ó, tipo 100, olha só, ele deixa bem desfocadão. O que ao invés de 100, eu vou colocar só um 5, que eu acho que já tá legal, ó. Então ele dá uma leve desfocadinha. O que a gente tem que fazer agora é fazer com que o Troll Face fique apenas dentro da área que não é esse shape. Então se liga só, eu vou ativar a visualização tanto do shape quanto do Troll Face. Aqui na ordem eu preciso deixar o Troll Face debaixo dessa camada do shape que a gente fez. E aqui ó, você ativa esse botão. Esse botão tem uma opção que se chama TRK Match. Esse TRK Match o que ele faz? Ele vai vir aqui ó,
E aí você pode escolher opções clicando aqui no Troll Face, tá? Vai no Troll Face, aqui em None, a gente pode colocar Alpha Matte. O que o Alpha Matte faz? Ele faz com que o Troll Face entre dentro da área do shape que a gente tinha. Então ele só aparece aqui, ó. Só que não é isso que eu quero, né? Eu quero o contrário. Então ao invés de Alpha Matte, a gente vai colocar Alpha Inverted Matte. E aí sim, ó. Agora sim, se você mover a sua agulha, ó, o Troll Face ele fica exatamente ali dentro do bonezinho, não fica aparecendo mais pro lado de fora. Eu sei que você deve ter visto isso e falado, nossa, professor, que maravilha! Então, você gostou, eu sabia, né? Essa coisa de mexer aqui com o shape, de ficar animando os pontos dele ali, do shape, não é muito gostoso, mas o resultado final fica bem agradável. Por último, eu acho que seria legal a gente criar um pouquinho de sombra aqui, né? Como se fosse uma sombrinha que o próprio boné fez em cima do Troll Face. Então, para isso, muito simples, ó. Fica em qualquer local aqui da sua timeline, vai lá em cima e seleciona a Pen Tool. Quando você for desenhar aqui, não deixa nenhuma camada selecionada, pelo amor de Deus. E aí eu vou clicar aqui em cima e soltar. Depois aqui, ó, clique e solta. Depois aqui, clique e solta. E depois no primeiro ponto. Então, eu tô criando aqui como se fosse uma área que vai ficar em cima. Mas essa área aqui, ó, você fez em cima do boné, você é louco? Então, é porque na verdade a ideia aqui é só conservar, no caso, eu quase falei tudo errado, só conservar essa parte do shape. E aí a gente vai aproveitar que já tem esse shape layer aqui, que a gente fez animado aqui por causa do boné, e fazer com que essa sombra só apareça aqui. Então é mais ou menos a mesma coisa do Troll Face. A gente colocou aqui um desenho e a gente vai se basear naquele shape que a gente fez no boné para que ele não apareça num local específico. Então aqui, ó, deixa selecionado, só vou renomear essa camada aqui de shape layer para máscara. Máscara não, vai, tô falando besteira, sombra. E aí na parte superior eu vou lá em Effect, a gente vai em Blur and Sharpen e Gaussian Blur, só para criar um esquema assim de desfoque de novo. Só que ao invés de 5 eu vou colocar 100, ó, então eu quero um borrão mesmo. E aí, se liga só, aqui eu vou usar o espiralzinho, ó, e vou arrastar na camada do nulo. Então quando eu mover, ó, essa sombra também se move, tá vendo? Ó? Cria uma ideia de sombrinha ali mesmo. Só que tá faltando eu conectar isso de uma forma que eu não veja, né, acima do boné essa sombra aqui, ó. Então vou fazer o seguinte, antes disso, nessa camada da sombra, entra do lado nas opções. Vai lá, ó, em Transform, depois você vai em Opacity. Em Opacity eu vou mudar o valor para uns 80, então essa sombra não vai ficar tão marcada. Tava um borrão horrível ali e não fazia muito sentido, não é? Agora, ó, deixa selecionado aqui a camada da sombra, vai lá em cima na opção aqui, ó, de Effect, depois você vai em Channel e você vai nessa opção chamada Set Mate. O Set Mate, o que ele faz? Ele consegue pegar o conteúdo que existe nessa camada, né, porque é ela que está com efeito, e faz com que ela fique dentro apenas de uma única camada. É mais ou menos a mesma coisa de clicar nesse botão e a gente ter colocado a opção de Alpha Inverted Mate. Só que para fazer essa função aqui, eu precisaria duplicar essa camada de shape, né, que a gente fez aqui do boné e aí colocar em cima. Então vai ficar muita bagunça. Eu prefiro usar essa função porque aí ele conserva exatamente essa mesma que eu tenho. Ó. Então aqui, ó, que a gente vai fazer o seguinte. Aqui eu tenho essa opção, ó, de Take Mate from Layer. A gente vai vir aqui, ó, e mudar para essa opção de Shape Layer 1, que é a camada que a gente fez aquele desenho aqui no boné. Pelo amor de Deus, não diga para mim que você esqueceu, ó. Então a gente fez esse shape aqui em cima. Ou seja, eu estou dizendo para esta camada da sombra entrar dentro do conteúdo dessa camada Shape Layer 1, que é essa forma que a gente desenhou. Só que quando eu faço isso, ó, ele meio que entra no sentido inverso, né? Ele fica para cima do boné e não para baixo. Então a gente vai vir nessa opção de Invert Mate. E com isso, ó, ele fica na parte de baixo. Quando a gente dá um play, ó, você já tem o Troll Face, ele aparece ali debaixo do boné e automaticamente a gente tem essa sombrinha que aparece. Só tem uma única coisa que está incomodando a minha alma, que é o seguinte, quando você se aproxima aqui, você percebe que foi criado um tipo de bordinha branca nessa parada. Isso aqui está me incomodando demais, espero que te incomode também, porque isso aqui ficou bem feinho. Então olha só, nas opções aqui, selecionando essa camada da máscara, que é essa aqui, ó, da Shape Layer 1, a gente vai lá em cima em Effect, depois você vem nessa opção de Mate, e em Mate você coloca esse Mate Choker. O que essa opção consegue fazer é expandir ou contrair esta área do shape. Por exemplo, a gente tem esse shape que a gente desenhou aqui. Se eu expandir essa área, o que ele vai fazer é isso, ó. Ele vai fazer o mesmo desenho, só que mais para fora, né? Ele vai expandir. Se eu fizer essa opção contraindo, o que ele vai fazer é
colocar ela um pouco mais para dentro. E essa opção de Mate Choker consegue fazer exatamente isso. Só que quando você olha aqui, a gente está enxergando, né, esse shape. Isso aqui está atrapalhando um pouco. Então eu vou lá em cima, ó, na opção de View, e eu vou desativar só um pouquinho essa opção de Show Layer Controls. Então eu não enxergo mais aquele desenho que a gente tinha do shape. E agora deixa a camada aqui, ó, do Shape Layer selecionada. E aí, nessas opções, a gente vai fazer o seguinte, ó, nesse Gray Level Softness 1, eu vou vir aqui, ó, e colocar o valor máximo, e nesse Gray Level Softness 2 eu vou colocar o valor mínimo. Com isso, ó, ele consegue já não expandir tanto essa área. E aí você pode vir nessa opção, ó, de Choke 2, só tem nome estranho essa parada, Choke 2, e você dá uma diminuidinha aqui, ó, colocando o valor um pouco menor. Com isso, olha só, ele consegue não deixar mais aquela marquinha. Você pode mudar outras opções ainda aqui, ó, para deixar mais ou menos desfocado, como esse Gray Level Softness de leve. Talvez esse Gray Level Softness 2, uns 20. E aí, ó, ele mantém um pouco desfocado, mas não tanto assim, ó, tá vendo? Então a gente consegue enxergar que a sombra e o Troll Face ficaram para fora dessa área do shape que a gente desenhou, mas também não fica aquele borrão estranho igual estava antes, né? Que era uma paradinha assim, ó. Não, ele fica um risquinho branco. Ah, isso aqui incomoda demais. Então, usando essas opções de Mate Choker, a gente consegue dar uma leve suavizada. E tá aí, graças a Deus, o nosso efeito. Uma última coisa que você pode fazer também é ativar o Motion Blur, que aqui, ó, do lado de Troll Face, você tem este primeiro quadradinho, ó, que se ativa. O que ele faz? Ele ativa o Motion Blur, ó. Então, quando você tem um movimento rápido, ele meio que simula esse movimento rápido aí, ó. Você pode até ativar também para a camada do Shape Layer, que no caso é aquele desenho que a gente fez. Olha só a diferença de sem Motion Blur e com Motion Blur, ó. Ele dá uma leve desfocada e isso deixa o efeito mais realista. Afinal, se você tem movimentos mais bruscos, ele cria um desfoque de movimento. Se você não tem movimentos bruscos, ele não cria absolutamente nada. Uma vez que a gente chegou no final, eu quero te indicar uma coisa maravilhosa, que é um outro tutorial de como você faz o efeito visual do olho do The Witcher, que é aquela série que eu praticamente não assisti nenhum episódio, mas enfim, o jogo eu joguei um pouco e é muito top. Lá ele tem um efeito do olho, né, que fica com um tipo de veias aparecendo, uma parada bem louca. E se você quiser aprender a fazer uma parada exatamente igual que você tá vendo aí, ó, é só você clicar do lado direito no card para assistir esse tutorial que tá maravilhosamente imperdível. Se no seu coração existe o desejo de aprender mais sobre o After Effects, olha só isso aqui! Se você for na descrição do vídeo aí embaixo, você vai encontrar o link do meu curso online Illusion Shot, um curso para você que quer aprender efeitos visuais. Nesse curso você vai criar diversos tipos diferentes de efeitos visuais, que é a parte mais legal de todas. Mas antes disso, você vai entender o que são os efeitos visuais, qual a estrutura para criá-los e que equipamentos você pode usar para filmar e ter a sua melhor imagem. O curso é focado no After Effects e um pouquinho de cinema 4D, mas se você não sabe nada sobre eles, relaxa, porque tem um módulo especial explicando mais sobre como eles funcionam e as suas funções mais básicas. Depois disso, a coisa fica boa, porque a gente vai criar mais de 40 tipos diferentes de efeitos visuais do começo até o final, passando pelas dicas de como fazer a filmagem correta para realizar o efeito. Na sequência, vamos criar todo o processo para ter o melhor resultado, tanto para efeitos mais simples quanto para efeitos mais complexos. E enquanto fazemos esses efeitos todos, você ainda vai aprender sobre tratamento de imagem, chroma key, jump cuts, rotoscopia, animações, inserção de imagens e textos, motion tracking, tracking 3D e muitos outros assuntos. Este curso é tanto para você que conhece um pouco do After Effects ou até de efeitos visuais, mas você quer melhorar ainda mais, ou até mesmo para você que de repente não sabe nada sobre isso, mas você quer deixar os seus vídeos incríveis usando efeitos visuais. Eu já falei que com esse curso você pode deixar os seus vídeos incríveis, não falei? Então, como eu já falei isso, eu acho que eu já falei umas 2 vezes, o que falta é você clicar no link que tem na descrição do vídeo aí embaixo. Não esquece também que dá pra você clicar aqui do lado para assistir mais alguns tutoriais de After Effects aqui do canal. É claro que você pode ir embora desse vídeo sem clicar em nenhum desses vídeos aqui do lado, mas eu acho que vale a pena você dar pelo menos uma chance pra eles. Pelo menos eu gostaria muito que você fizesse isso. Até o próximo vídeo. Até mais.